Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe vocês todos, né? E vamos continuar o nosso estudo sobre... hoje o assunto é sobre crenças errôneas, né? O que as pessoas acreditam que é crenças erradas, né? O que as pessoas acreditam que não é o correto. O primeiro parágrafo diz assim: existem outras ideias extrabíblicas acerca de Deus. Dessas, algumas se originam em verdades exageradas, outras são baseadas em ideias diferentes, e outras em verdades, e outras baseadas em ideias diferentes, e outras em ideias pervertidas, né? Que torcem o sentido da palavra de Deus e do real objetivo do seu nome. No entanto, não devemos perder tempo em preocupar em descobrir o que Deus não é, e sim estudar com um objetivo de chegar a um maior e melhor compreender do que Deus realmente é. A gente deve chegar a uma compreensão melhor do que Deus é. Então, muitas vezes as pessoas se perdem procurando entender o que Deus não é, e depois eles perdem o sentido e não entendem o que Deus na verdade é, né? Então a gente vai só pincelar um pouco aqui sobre os erros errôneos, mas o nosso foco é falar o que Deus é, né? É ensinar o que Deus é. Mas entre as crenças errôneas, a gente pode citar o agnosticismo, que é uma doutrina que declara o absoluto inacessível ao espírito humano, né? Então, no gnosticismo, é impossível um homem conhecer a Deus, né? É impossível por quê? Porque o que é o divino é inacessível pelo pecador, é inacessível pela pessoa humana, né? Porque o humano é imperfeito e o ser perfeito é inalcançável, né? Ou seja, o Criador é inalcançável, Deus ele é inalcançável. E de onde foi que originou o agnosticismo? O agnosticismo ele origina-se da gnose, ou da ciência superior da religião. O gnosticismo, sistema teológico e filosófico, conhecido sublime da natureza e dos atributos divinos, né? A gnosiologia, esse sistema filosófico, ele estuda os limites da faculdade humana e os critérios que condicionam a validade dos nossos conhecimentos. Essa expressão origina-se de duas palavras gregas que significam não sabe, ou seja, agnosticismo é o contrário de gnosticismo, né? Gnóstico é o que sabe, agnóstico é o que não sabe. Logo, dentro do agnosticismo, é impossível a gente entender Deus, é impossível a gente compreender o que é divino. Por quê? Porque a gente é humano e o humano é limitado, né? E essa limitação faz com que a gente nunca entenda. Esse é o argumento que eles falam no agnosticismo. Essa ideologia errônea, ela nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Então você não conhece a Deus, você não pode conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus é superior e ele não vai se revelar a você um ser inferior, né? Então, eles afirmam a mente finita não pode alcançar o infinito. Então, a mente é finita, então o infinito ela não pode ser alcançada. Então, por isso que nós falamos que nós não podemos compreender Deus através de nós mesmos. Nisso eles estão certos. É Deus que se revela ao ser humano. Deus se revelou à humanidade através de quem? De Jesus. Deus se revela a nós através de quem? Do Espírito Santo, né? E cabe a nós aceitar essa revelação ou não. Então, o gnosticismo ele segue a mesma ideia da filosofia de Karl Barth, que afirma que em seu livro Deísmo Filosófico, o que Karl Barth afirma? Karl Barth afirma que Deus está no céu e nada mais, e nos é possível saber dele. Então, o que Karl Barth diz? Deus está no céu e nada é possível é impossível nós conhecê-lo. Não podemos, na verdade, compreender a Deus no sentido absoluto, isto é, conhecê-lo inteiro e perfeitamente, mas podemos aprender sobre ele, termos uma concepção da sua pessoa. Então, Karl Barth ele diz que Deus está no céu, então é impossível a gente compreender Deus. Mas a gente tem a Bíblia Sagrada. Se a gente tem a Bíblia Sagrada, então a gente pode compreender Deus através da Bíblia Sagrada, né? Deus se revela para nós através da Bíblia Sagrada. Então, o gnosticismo, como já foi falado, um desses grandes
pensadores da nossa atualidade é o Karl Barth, né, com seu livro Deísmo Filosófico. Então esse deísmo filosófico dele é justamente isso. Deus está lá no céu, é inalcançável, e nós aqui na terra. Então é impossível o homem compreender Deus pela linha de Karl Barth. Mas Deus se revela a nós, eu estou falando, através da Bíblia Sagrada. Então é possível o homem compreender Deus. Através de quê? Através da Bíblia Sagrada e do Espírito Santo. Então não podemos, na verdade, compreender a Deus no sentido absoluto. Isso é 29 de Deuteronômio, né? No sentido absoluto, né? A gente não pode compreender Deus inteiramente, perfeitamente, né? Mas podemos aprender sobre ele. Temos uma concepção termos uma concepção de sua pessoa. Os gnósticos não chegaram a conhecer a Deus, não chegaram a conhecer que Deus é Espírito, né? João 4:24 fala sobre isso. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E para conhecê-lo nós entendemos, ou para entendê-lo, invocá-lo, tem que conhecer espiritualmente, né? Para conhecer a Deus, você precisa, e para compreender Deus e invocá-lo, você tem que entender sobre ele, você tem que compreendê-lo espiritualmente, né? Pois a razão humana nunca chegarão ao conhecimento de Deus. 1 Coríntios 2:14. Podemos saber que Deus, quem é Deus, sem sabermos tudo o que ele é, né? Você pode conhecer uma pessoa sem saber todos os detalhes dela, né? Por exemplo, meu vizinho, eu posso saber o nome dele, onde ele mora, com quem ele é casado, quantos filhos ele tem. Por que é difícil eu saber? O número da identidade dele, o nome do CPF, o nome dos avós dele, o nome de todos os primos, o trabalho dele também eu posso conhecer. Então, Deus é a mesma coisa. Você pode conhecer muito sobre Deus, mas em detalhes, que é o absoluto, aí sim, aí é difícil, né? Aí você não pode. Você não pode penetrar no infinito, no absoluto, como eu posso falar assim. Mas você pode compreender as coisas de Deus, você pode entender a vontade de Deus. Então, baseado nisso, nós podemos saber quem é Deus, sem sabermos o que ele é, né? As Escrituras baseiam-se no pensamento do que é possível conhecer de Deus. Por outra parte, as Escrituras nos orientam, isto é, nos avisam que por agora o conhecermos em partes, né? Êxodo 33:20, João 11:17, 1 Coríntios, aliás, Jó 11:17, 1 Coríntios 13:9 ao 12. Jó 11:17. Olha o que diz o texto filosófico aqui do nosso amigo Jó, do patriarca. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã, né? Então agora o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que ainda conhecemos em parte, né? Não conhecemos ele totalmente, lógico. Para aprender Deus na sua totalidade, isso é impossível. Mas nós sabemos sobre Deus aquilo que ele quer nos revelar através das Escrituras Sagradas. Isso é o agnosticismo, né? O que fala o politeísmo sobre Deus? O politeísmo ele é o culto de muitos deuses do paganismo. Essa religião em que a pluralidade de divindade era característica das religiões antigas e é praticada ainda hoje nas regiões, né? Nas religiões pagãs como catolicismo, espiritismo, budismo, ortodoxismo, conforme a doutrina definida, confucionismo, doação dos bens materiais, animismo, filosofia que considera a alma como causa primária de todos os fatos intelectuais e vitais, no brahmanismo, que é a filosofia religiosa de Brahma, né? Islamismo, plena substituído a Alá, e mais outras, né, que aparecem, né? Baseia-se na ideia de que o universo é governado não por uma única força, mas sim por muitos, de maneira que para eles há um Deus para cada coisa, né? Por
Por exemplo, há um Deus para a água, há um Deus para o fogo, há um Deus para o vento, há um Deus para o ar, há um Deus para as montanhas, há um Deus da guerra, o Deus da paz, etc, etc. Essas ideias de Deus é chamado de politeísmo, né? Por exemplo, na Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga, você tinha o quê? Você tinha um Deus da guerra, Ares, né? Deus da paz, Atenas, tinha um Deus, não sei, para tudo tinha um Deus, né? Isso a gente chama de politeísmo, né? Aí ele citou aqui o catolicismo romano também, né? Mas por quê? Porque para cada coisa tem um santo, né? Tem um santo para o casamento, tem um santo para o... como é que eu posso falar? Tem um santo para o casamento, tem um santo para o nascimento, tem um santo para tudo que você quiser. Até para um dente cariado tem um santo para você fazer uma oferenda para ele, para acontecer alguma coisa de bom, né? Então, por isso que ele colocou aqui o catolicismo romano, como também politeísmo. Mas foram essas ideias do paganismo que Deus usou os objetos e as forças naturais, né? Adoravam e serviram a criatura antes que o Criador. Romanos 1,5, né? Olha o que diz o texto. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, né? O 15. E assim, enquanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Meus irmãos, só tira aí esse 1,5, que não é 1,5, que é 1,25 de Romanos, né? Que diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso Paulo falando sobre o politeísmo, né, da sua época, o politeísmo que era tanto em Roma como na Grécia Antiga, né? Tinha esse politeísmo, essa crença em várias coisas. Para cada necessidade da vida, eles faziam um ídolo, né? E adoravam aquilo como se fosse um Deus, né? Então isso é uma crença errada, né? O panteísmo. Esse panteísmo é Deus é tudo e tudo é Deus, né? Tudo é Deus e Deus é tudo. Então, tudo pode ser Deus e tudo. Então, é o sistema de pensamento que identifica Deus com o universo. O panteísmo, ele confunde Deus com a natureza. Por esta razão, dizem eles, a natureza deve ser adorada. Enquanto o politeísmo diz haver um Deus em cada coisa, o panteísmo afirma que cada coisa é um Deus e devem ser adorados, porque todas as coisas são partes de Deus. Então, o politeísmo diz que existem vários deuses, mas já o panteísmo está falando que existe, que tudo é Deus. Se tudo é Deus, tudo deve ser adorado, né? Enquanto que antes, que no politeísmo existe deuses específicos, né? Existem vários deuses específicos, aqui no panteísmo os deuses se confundem, né? Tudo é Deus. E Deus vive e expressa-se a si mesmo através das forças, assim como a alma se expressa através do corpo. Onde se originou essa crença maligna? Originou-se a perversão da mente humana, conforme Romanos 1,20. Vamos ver o que diz Romanos 1,20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexpulsáveis. Tá? Então, o que está acontecendo é que agora as pessoas confundem a criatura com o Criador. Né? Então, a mente humana evoluiu no caso do pecado, né? Para confundir as coisas de Deus com as coisas naturais. Então, o homem, ele perverteu essa inteligência, né? Em vez de adorar a criatura, aliás, em vez de adorar o Criador, passou a adorar a criatura conforme 1,20 de Romanos. Então, ali é o panteísmo chamado mesmo, né? Onde a criação se confunde com o Criador. Meus irmãos, os que alimentam a seguinte ideia:
Havendo Deus retirado o mundo, deve-se, portanto, fazer o mundo Deus, né? E afirma, Deus é tudo e tudo é Deus. Então, havendo Deus se retirado do mundo, deve-se, portanto, fazer do mundo Deus. Então, eles afirmam, Deus é tudo e tudo é Deus. Então, eles confundem tudo com Deus e Deus com tudo, né? E daí se cria esse marasmo maligno que perverte a mente humana. As escrituras sagradas, elas corrigem as ideias pervertidas do panteísmo, os quais ensinam que Deus é revelado através da natureza e afirmam em suas ideias que Deus criou o universo, né? Aliás, que eles afirmam em suas ideias que Deus é o universo. E as escrituras dizem que não, né? As escrituras afirmam que Deus criou o universo, conforme Gênesis 1:1 ao 31, né? Deus cria tudo. Provérbios 8:22, Colossenses 1:15 ao 18, João 1:1, Salmo 33:6, Efésios 3:9, Efésios 3:9, vamos parar em Efésios 3:9. Olha que frase maravilhosa essa de Paulo. Ele diz, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então Paulo está dizendo, Deus tudo criou. Pronto, parou aquela história de conversa fiada, como se originou. Paulo diz, Deus tudo criou, né? Deus tudo criou. Efésios 3:9. Então, meus irmãos queridos, e tem outros versículos, né? Que se a gente fosse falar, a gente ia passar muito tempo lendo, mas vocês aí na sua apostila, vocês podem anotar nas suas Bíblias, né? Onde fala que Deus criou o universo, né? Como já citei alguns, Salmo 148, 1 ao 14, Salmo 19, 1 e Apocalipse 4:11, né? Esse Salmo 19, sobre criação, ele é um texto áureo, né? Quando ele diz assim, o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então Deus criou todas as coisas. O que a gente pode falar também é sobre o materialismo que nega a Deus. Esse sistema filosófico, ele nega qualquer distinção entre a mente e o espírito, né? E a matéria, o corpo. Afirma que todas as manifestações teciam, né? Essa teoria afirma, o homem é um animal, o homem é uma máquina, apenas uma máquina, né? O homem é um animal, o homem é uma máquina, apenas uma máquina. É o que afirma o materialismo. O homem não tem esse valor, não tem valor dentro do materialismo. Ele é uma máquina, vive para trabalhar, vive para fazer o que ele tem que fazer e pronto, né? O materialismo, ele não se importa com o eu espiritual, não se importa com o eu interior. O que ele quer, ele nega tudo que for que partir da espiritualidade, né? Então, a nossa consciência, ela afirma que somos algo mais do que a matéria, do que somos diferentes dos minerais, dos vegetais e dos animais irracionais. Então, só em eu dizer que eu sou um animal racional, eu já estou dizendo, já estou desacreditando, eu estou caindo quase na apostasia em dizer que eu sou um animal, né? O homem não é um animal, o homem é o homem. Deus criou os animais e Deus criou o homem. Então esse negócio de dizer que o homem é o animal racional já foi lá para o lado do Calbart, né, no século XIX, querendo aproximar o homem à Bíblia de Darwin. Mas a Bíblia não afirma que o homem é um animal. A Bíblia afirma que o homem é o homem. É um ser criado por Deus. Então, esse negócio de dizer assim, o homem é um animal racional, um animal que raciocina, isso é errado. Tira também a espiritualidade do homem. O homem é o homem, né? Então, a experiência e a observação. Ora, demonstra que a experiência e a observação, elas demonstram que a vida procede unicamente da vida já existente. E, por conseguinte, a vida que existe nesse mundo teve sua causa ou sua origem em vida idêntica, né? A vida dos vegetais
difere da vida dos animais irracionais, e a vida dos irracionais difere da vida dos humanos, e assim sucessivamente, cada vida segundo a sua espécie, né? Então, se você prestar atenção, a vida de um animal é diferente da vida de um ser humano, e a vida no ser humano é diferente da vida de que eu posso falar, de uma planta, né? Da vida de uma planta. Por quê? Porque são vidas diferentes, e essas vidas passaram a existir a partir de vidas já existentes. Não se originou do nada, né? Na observação que a gente faz, né? Lógico, Deus criou tudo. Eu estou dizendo, um homem, ele não é originado de um material desse daqui, um pano desse daqui, né? O homem, ele é filho de outro homem. Um animal é filho de um outro animal. Uma árvore, para você plantar, tem que ter a semente dela. Por quê? Porque ela é originária de outra. Então, tudo isso nos faz ver que existe, né? Que existe uma espécie, que existe uma diferença entre essas vidas, né? Então, a originalidade dela também, a experiência, a observação nos ensina isso. Na hipótese, o que eu posso dizer da hipótese? O homem, ele seja apenas uma máquina. Mesmo assim, a máquina não se faz a si mesma. A máquina não produziu o inventor, mas o inventor criou a máquina. Gênesis 1:26, né? Mesmo que a gente possa ir nessa do materialismo, que o homem é uma máquina, mas quem criou a máquina, né? Eu tenho esse computador, mas esse computador, eu não sou idiota o suficiente para acreditar que ele se formou do nada, né? Tem um inventor por trás desse computador. Alguém criou o hardware dele, alguém criou o software, alguém criou as suas partes, né, para ele poder estar funcionando. O celular, mesma coisa, né? Se eu sou uma máquina, tem um inventor por trás dessa máquina, né? Geralmente eles falam que o homem é uma máquina para desvirtuar o homem da divindade. Mas se o homem, mesmo acreditando que é uma máquina, ele precisa saber que teve um inventor dele. E teve um inventor e tem um manual, né? E todo inventor deixa um manual com a máquina, né? Um manual para quê? Para que o homem possa operar essa máquina. E o nosso manual... deixa eu tirar a frente. Aqui o nosso manual, né? Na hipótese deles, né? Mas o que é o deísmo, irmãos? A gente ouve tanto falar em deísmo, né? Mas esses sistemas filosóficos, eles admitem que há um Deus pessoal, que criou o mundo, Gênesis 1:1, mas instem em afirmar que depois da criação Deus entregou para ser governado pelas leis naturais. Afirmam que Deus deu corda no mundo como quem dá corda em um relógio e entregou o destino sem mais nenhum cuidado da sua parte. Então, o que eles acreditam, o deísmo? Ele acredita que Deus criou o mundo de fato. Mas ao criar o mundo, deixou o mundo à própria sorte. É como quem, o relojoeiro que cria o relógio, dá corda, vem para outro, deixa para lá, e o relógio passa a viver dele mesmo, né? Então a mesma coisa, o deísmo, ele afirma sobre Deus. Que Deus existe, que Deus criou o homem, que Deus criou todas as coisas, mas deu corda e entregou o homem às leis naturais, né? Dessa maneira não era possível haver nenhuma revelação e nenhum milagre, e daí todas as profecias estariam nulas, concernente o que afirmar que o que deles há, né? Então 17:24 afirma que o próprio Deus, em Cristo, está sustentando todas as coisas criadas, o universo, né? Então 17:24 do livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver. Olha que texto maravilhoso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, ele diz que o Senhor criou tudo, né? Ele, o Senhor dos céus e da terra, ele fez tudo, né? Então, ele sustenta também todas as coisas, né? Então, a partir daí,
o que nós entendemos? É que Deus está preocupado com o homem, né? Colossenses 1,16 também, ele está sustentando o universo. João 1 ao 3, né? Pela força de quem? Pela força do seu próprio poder. Colossenses 1,16, esse sistema é também chamado de racionalista, né? Porque eleva a razão à posição de supremo guia da religião. Teodiceia, né? Cujo sistema tanto é refutado pela Bíblia como pelas evidências das obras de Deus através da história, né? Então o que a gente pode dizer? Que o deísmo e o racionalismo é a mesma coisa. Então o racionalismo, ele quer explicar Deus ou entender Deus a partir da razão. Ele diz, não, na verdade é impossível que o universo tenha se criado a partir do nada. Teve alguém que criou esse universo, mas Deus, ao criar esse universo, se ausenta e não está mais nem aí para o universo, porque entregou as próprias leis da natureza. Isso é o racionalista que pensa, né? O deísta que pensa, né? Então as escrituras, elas ensinam duas importantes verdades concernente à revelação de Deus para o mundo. Primeiro, a sua transcendência, né? Que é a sua separação do mundo e do homem, e sua exaltação sobre eles por causa da santidade, né? Então, a transcendência, ela nos diz o quê? Que Deus, ele não se confunde com a coisa criada, né? Deus, ele não se confunde com os seres criados. Deus, ele transcende, ele vai além disso, né? Deus, ele é Deus, ele criou tudo, mas ele não se mistura com as coisas criadas, né? Ele não se confunde, ele é superior, né? Outra coisa interessante, vamos ler Daniel 4,37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo e poder. Aliás, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba, né? Então, depois de muita dificuldade, depois de passar por muitas coisas, o próprio Nabucodonosor reconheceu que Deus, ele não se confunde com o ser criado, com o homem, e não se confunde com as coisas criadas, né? Ele transcende, ele vai além daquilo que ele criou. A sua imanência, isso eu estou falando da transcendência, separação entre o nosso Deus, o Criador, e as coisas que foram criadas, né? A sua imanência, que é ser imanente, ser transcendente, é estar separado daquilo que criou, não se confundir. Mas a sua imanência, sua presença no mundo e sua aproximação do homem. Atos 17, 24, como a gente já leu, Efésios 4 e 6. As escrituras apresentam a ideia verdadeira e absoluta. Deus está de fato separado do mundo e elevado sobre os homens. Oséias 6 e 1. Por outro lado, Deus está no mundo, né? Ele enviou o seu Filho para estar conosco. João 1,14, etc. E o Filho enviou o Espírito Santo para estar em nós. João 14,16. Desta maneira, a doutrina da Trindade condena a doutrina do deísmo, né? Então, ora, Deus, ele é imanente, a imanência de Deus. Deus transcende porque não se confunde, mas na mesma hora, Deus, ele é imanente. Ele está em nós, né? Então, quando eu falo que no começo, ele enviou o próprio Filho dele, né, para estar conosco. Depois, o próprio Filho enviou o Espírito Santo para estar dentro de nós. Então, o Senhor, ele não nos deixou e não nos deixa a nossa própria sorte. Ele está com a gente, né? Isso é imanência, é o Deus Criador, que ele está em mim, né? Através de quem? Através do Espírito Santo, né? Então, ele estava conosco no tempo dos discípulos, né? No meio dos discípulos, né? E depois ele nos enviou o Espírito Santo para estar em nós. Então, isso é imanência. Ele está separado e ao mesmo tempo está em nós, né?
e não se confundir conosco, né? O mais importante é isso, né? Isso, a doutrina da Trindade, eu ia falar cidade, a doutrina da Trindade, ela derruba o deísmo. A doutrina da Trindade, ela derruba o racionalismo. Por isso que a doutrina da Trindade está sendo tão combatida pelos apologistas do inferno. Por quê? Porque ele nos garante a transcendência e a imanência, que o Deus que não se confunde com a criatura, na mesma hora ele está com a criatura, né? A doutrina da Trindade é isso. Ao passo que o deísmo não, diz que não. O deísmo, ele prega o quê? Que Deus deu a corda no relógio, que no caso fomos nós, criou tudo bonitinho, perfeito, mas saiu e deixou nós ao léu. Mas já a Trindade diz que não, Deus enviou o seu filho estava no meio dos homens. Depois que o seu filho é levado ao céu, ele enviou o Espírito Santo para estar em nós. Se tu chegou já até aqui, então deixa o teu like aí, o teu dislike, né? Teu comentário, que isso é importante para nós saber como a gente está sendo avaliado pelos irmãos. Os atributos de Deus, vamos começar a falar hoje sobre os atributos divinos, né? Sendo Deus ser infinito, é impossível que as criaturas finitas o conheçam exatamente como ele é, né? No entanto, ele bondosamente se revela-se mediante a linguagem compreensível ao homem. São as Sagradas Escrituras, essas revelações. Por exemplo, Deus diz acerca de si mesmo: eu sou santo, portanto devemos afirmar, Deus, ele é santo, né? Isaías 6, e 1 ao 3 está falando sobre isso, Mateus 6 e 9 falando sobre isso, 1 Pedro 1 e 15 está falando sobre isso. Então a santidade, então, é um atributo de Deus, porque a santidade é uma qualidade que podemos atribuir a Deus. Dessa forma, com a ajuda da revelação de Deus, que Deus deu a si mesmo, podemos regular os nossos pensamentos acerca de Deus, né? Então Deus, ele é o quê? Ele é santo. Então 6 e 9, 6 e 1 de Isaías fala sobre isso e tudo isso. Então se a Bíblia diz que Deus é santo, o que eu posso dizer? Deus é santo. Por quê? Porque Deus está se revelando através da Bíblia Sagrada. Existe uma diferença, Filipenses 4, 4 ao 9, né? Existe uma diferença entre os nomes de Deus e de seus atributos. Primeiro, os nomes de Deus expressam as qualidades de seu ser interior. Os seus atributos, eles indicam vários aspectos do seu caráter. Se pode dizer que de um ser tão grande como Deus, mas como já estudamos em aulas anteriores, compreender a Deus em sua plenitude seria impossível aos mortais. Mas ele se tem revelado a si mesmo o suficiente para chegarmos ao conhecimento de sua existência. Vejamos a classificação seguinte. Primeiro, atributos sem relação entre si, ou seja, o que Deus é em si mesmo, a parte independente da criação, quais as qualidades que caracterizam Deus antes de alguma coisa existisse, né? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Provérbios 8:22, vamos ver aqui, Colossenses 1:17, vamos ver. Olha só o que diz 1:17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ora, Deus é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, o que eu posso tirar de um texto desse, né? Primeiramente, né? Eu posso dizer, cadê aqui? Eu posso dizer que esses atributos, eles falam de espiritualidade, infinidade e unidade, né? Então, o primeiro que diz que ele criou todas as coisas, ele é antes de todas as coisas através dele subsistem, eu posso falar de espiritualidade, infinidade e unidade, né? Espiritualidade porque Deus é espírito. Infinidade, que ele não tem fim, né? E unidade, que ele é um, né?
atributos ativos de Deus, né? Os atributos ativos de Deus e o universo, ou seja, o bom Deus em relação ao universo. Gênesis 1 e 3, né? Que ele é o Criador, já foi lido em Colossenses 1, 15 e 16, Apocalipse 4 e 11. Então a gente pode tirar desses textos que Deus é o quê? Onipotente, onipresente, né? E onipresente, né? Onisciente, onipotente, né? E soberano, né? Soberano, consciência de sabedoria também. Onipresença que está em todo lugar, né? Onipotência tem todo poder, né? E onisciente, que conhece tudo, né? Tem toda a sabedoria. Ele botou aqui consciência de sabedoria, é onisciente. E soberania. Através dele, ele é soberano sobre tudo, né? Então, ninguém vai ensinar a Deus o que Deus vai fazer, porque ele é soberano. A vontade dele é soberana, né? Então, não precisa dizer, Deus, faz desse jeito. Faz... Não, ele é Deus, ele é soberano. Ele sabe o melhor para mim, sabe o melhor para você, sabe o melhor para o mundo, sabe o melhor para o Brasil, sabe o melhor para todo mundo. Então, isso é soberania, né? Ele não precisa perguntar a ninguém o que vai fazer. Ele não precisa do conselho dos outros, né? Por quê? Porque ele é soberano. Os atributos morais de Deus. Falamos sobre atributos ativos, né? Agora atributos morais. Os atributos morais, Deus e as criaturas morais, ou seja, o Deus é o que Deus é em relação aos homens, seres morais, por ele criados, né? Então Deus, ele criou seres morais, né? Então a gente pode ver em Gênesis 1, 26, né? Tal, Atos 17, 26 ao 28, e o que isso nos ensina? Seres morais, ele fala de santidade, né? Fala de justiça, misericórdia, amor e bondade. Então, isso também parte de quem? De Deus, né? Santidade, justiça, misericórdia, amor e bondade. Então, isso também que ele transmitiu ao homem através dos atributos morais, é porque ele possui, ele compartilha esses atributos com o ser humano, né? Certo que agora, com a queda, né, o homem perdeu muito desses atributos morais, né? Mas, no entanto, com a queda o homem perdeu desses atributos morais, mas, no entanto, Deus fez o homem com esses atributos morais. Esses atributos morais vêm do próprio Deus. Justo, Deus é justo. Santo, ele já falou que ele é santo. Fiel, né? Mesmo que o homem seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. E misericordioso, Senhor de toda misericórdia, amor, Deus é amor, e bondoso, né? Deus de toda bondade. Atos 17, 26. E de uma só vez, e de uma só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O 28, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, né? Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao outro, ou a prata, ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, o artifício e imaginação dos homens. Então, meus bons irmãos, esses são atributos que Deus compartilhou conosco. Amor, bondade, justiça, né? E que muito com a queda e com a evolução do pecado, o crescimento do pecado, a gente perdeu muito, né? Mas ainda existe ainda, aqui e acolá,
um brilhozinho desse atributo divino em nós. Então vamos orar, pedir a Deus para abençoar, né? Entregue a Deus as nossas vidas, né? Nas suas mãos, para que Ele trabalhe por nós, né? Faça por nós aquilo que nós não podemos fazer, né? E que aquilo que Deus tem colocado no nosso coração possa de fato vir à existência, né? Deus tem colocado projetos no nosso coração e quando nós oramos, Deus faz com que esse projeto venha e se materialize, né? Vamos orar ao Senhor para que esse projeto venha se materializar, possa se originar e possa dar muitos frutos para a glória de Deus. Deus possa abençoar cada um de vocês, né? Que estão até o final e que a luz do Espírito Santo, né, possa iluminar vossa mente em toda a verdade. Paz do Senhor a todos.